desloca, eu acredito, no nosso tempo, também as nossas definições clássicas de arquivo, que seria, na nossa geração, ir ao Arquivo Geral da Cidade, não é? E pesquisar os arquivos da administração quase sempre antigos, não é? E por que não dizer históricos, que eu vou abordar isso daqui a pouco, não é? Mas a partir de uma reconfiguração da ideia de arquivo como controle da sociedade sobre o Estado e sobre as formas de governar, se abre também um universo que renova as formas de a gente pensar a nossa consulta aos arquivos. A gente passa a entrar no SIC, não é? Fazer uma consulta e espera a resposta de um documento que no futuro vai ser outro documento de arquivo, não é? E que vai ser objeto de gestão. Então nós viramos pesquisadores dos arquivos e ao mesmo tempo personagens dos próprios arquivos que nós pesquisamos. Isso só é possível no quadro de inversão da lógica da história dos arquivos, que foram criados para o Estado controlar a sociedade e passaram a ser arquivos para a sociedade controlar o Estado. E isso transforma completamente o sentido da produção de conhecimento a partir dos arquivos. Arquivos não mais para o Estado controlar a sociedade, mas para a sociedade controlar os arquivos, os Estados, pelo amor de Deus. Não é? No mundo ocidental, o gosto pela antiguidade clássica despertou interesse pelo estudo de documentos antigos, mas não necessariamente pelos arquivos e muito menos a partir do pressuposto do respeito aos fundos, como a gente sabe, é uma construção muito posterior ao Renascimento. De todo modo, é nesse universo do Renascimento, a partir desse universo da época moderna, que esse estudo de documentos antigos, a partir do enfoque da filologia, da paleografia e da diplomática, afirmaram o estudo dos documentos no contexto de uma teoria do conhecimento sustentada na marca da objetividade. E, nesse sentido, o estudo dos documentos se coloca na ordem do conhecimento histórico pelo sentido de afirmação da prova, do documento como base da prova que garante a objetividade do conhecimento. Então, além de nós nos questionarmos sobre o para quem, não é preciso também, decorre dessa questão, como é que a gente lida com os documentos. E, na nossa sociedade, os documentos arquivísticos são aqueles que, em alguma medida, atestam alguma coisa, por isso que serve para controlar o Estado ou a sociedade, não é? E isso constitui um quadro de uma epistemologia da objetividade baseada no sentido da prova, não é? Que vai definir o tipo de conhecimento que nós organizamos a partir dos arquivos. Em geral, a gente vai ao arquivo para provar algum fato, não é? A partir do século XVIII e o movimento de defesa dos bens culturais como bens coletivos da nação, é que os documentos antigos começam a ser reunidos para consulta pública pelo seu caráter de patrimônio cultural. Eu não vou me alongar muito nessa história, mas todo mundo sabe que o contexto da Revolução Francesa, por exemplo, é marcado por uma iconoclastia dos bens culturais associados à igreja, principalmente, e à aristocracia, e na contracorrente isso desperta um movimento de defesa dos bens culturais que vai terminar organizando o sistema de proteção do patrimônio cultural na França. Em outros países, sem o radicalismo da Revolução Francesa, o movimento também vai ter uma tendência similar, não é? Diante do reconhecimento de que os bens culturais extraordinários estavam desaparecendo, não é? Surge o movimento de defesa. O Brasil não é diferente, a cronologia aqui é distinta, não é do fim do século XVIII, vai ser do início, principalmente depois do Leilão do Paço, de 1890, que essa questão se levanta e vai ganhar a sua afirmação institucional em 1937 com a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, passando especialmente, não é, por muitas outras instituições, como o próprio Museu Histórico Nacional. Nesse caso, há uma tendência a conferir a esses acervos reunidos uma certa lógica museológica, de acordo com a prática de organizar coleções, inventariando peças sem necessariamente considerar seu contexto original de produção e sem valorizar a ordem orgânica da produção da informação contida nos documentos e que emerge a partir do princípio do respeito aos fundos. Muitas vezes, nesse caso, a questão da procedência se coloca antes do tema da proveniência e justifica o interesse também pelas cópias seletas, mais ou menos parciais, menos ou mais tecnicamente conduzidas. Os arquivos
participam, assim, de um processo de construção de conhecimento, esses arquivos antigos, não é? Marcado pelo enfoque histórico, caracterizado pelo estudo do passado, estudo dos textos escritos antigos e pela cronologia dos acontecimentos. São, sobretudo, a prova da cronologia dos acontecimentos. Assim, se definiu a tradição dos arquivos históricos, que são dominados mais pelo sentido das coleções, em suporte de papel de formato bidimensional, que reúne mais coleções e arquivos pessoais do que propriamente fundos arquivísticos de instituições como nós imaginamos hoje o universo dos arquivos. Frequentemente, não é? Nós vamos encontrar esses arquivos históricos em muitas instituições, não é? E apesar de nós chamarmos eles de arquivos, talvez, tecnicamente, a gente devesse colocar isso sempre sob interrogação, porque o que a gente vai ver ali é, sobretudo, um conjunto de coleções, não é? Aí isso se diversifica, não é? Pode ser coleção de autógrafo, aí a diversidade, não é, do colecionismo vai diversificar esse universo, não é? De correspondência, de personalidades e coisas assim, e que não são necessariamente a relação da correspondência ativa e passiva organicamente constituída. No Brasil, aliás, especialmente a criação do arquivo do IHGB, e eu estou contando isso aqui até meio envergonhado, não só porque o Jaime é mestre de todos nós, mas porque ainda por cima é diretor do arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é justamente marcado por essa orientação geral, não é? Em que se constitui um arquivo estatutariamente definido desde 1838, mas que tem como característica básica a reunião de coleções de documentos que têm uma natureza arquivística, mas que foram deslocados, muitas vezes, do seu contexto arquivístico para serem reunidos numa nova ordem, que a gente até chama de arquivo, mas que, na verdade, são coleções. Não é? Em certa medida, o próprio Arquivo Público do Império, também, ambos criados, aliás, no mesmo ano, né, no século XIX no Brasil, tiveram um pouco essa característica, principalmente o arquivo do IHGB, em que as missões científicas saíram por aí pelo país e para Portugal, copiando, organizando isso aqui que eu chamei de seletas, etc., né, e que, na verdade, são presididas por uma lógica colecionista, muito menos do que uma lógica propriamente arquivística. Né? E, no entanto, nós insistimos em chamar isso de arquivo até hoje. Aliás, lá é tão estranho isso, porque no Museu Histórico Nacional nós temos um arquivo histórico e um arquivo institucional. Né? E eu tenho que explicar sempre que nós temos dois arquivos na mesma instituição, né? E, na verdade, o arquivo histórico é muito mais um centro de acervo em papel do que propriamente um arquivo, ainda que nós tenhamos alguns arquivos pessoais e até um arquivo institucional do antigo Colégio de Armas no nosso acervo. Mas é distinto do arquivo institucional, que é o arquivo da história propriamente, e é um arquivo rigorosamente pensando, né? Ao lado disso, os atuais arquivos, quer dizer, então, de um lado a gente tem essa lógica colecionista que caracteriza em grande medida a história dos arquivos históricos, mas, de outro lado, no próprio Brasil do século XIX, a gente vê, assistiu, não é, à constituição dos antigos arquivos estatísticos, que são a origem da maior parte dos arquivos estaduais, públicos estaduais hoje nossos, não é? Ou se não a origem, pelo menos antecedentes, né, desses arquivos públicos estaduais, que reuniam os documentos e as informações dos censos demográficos realizados pelo governo imperial e depois republicano. Nesse sentido, os arquivos passaram a ganhar uma conotação propriamente técnica e científica, distinta dos arquivos dos colecionismos motivados pelos interesses da pesquisa histórica e separados completamente da sua função cultural ou de pesquisa acadêmica. Mas também foram marcados pela produção de dados pessoais. Então, na verdade, não é? Se nos arquivos históricos a gente vai ver aquela informação reunida do ponto de vista do colecionismo, fortemente marcado pelo interesse na história biográfica quase sempre, não é? Ou em recortes temáticos, não é? Vamos assistir à construção dos arquivos estatísticos, que são arquivos que têm justamente o caráter de informação organicamente constituída, mas quase sempre organizados para reunir a documentação sobre dados pessoais. Estes mesmos dados se tornaram, em grande medida, o centro da administração do Estado de bem-estar social depois da Segunda Guerra, com a construção dos sistemas de educação, saúde pública e que se combinou também ao monopólio da força pelo Estado por meio das instituições militares e policiais.
Essas instituições que produzem massas documentais gigantes, que eu tenho a sorte, hoje não tem mais nada a ver com isso diretamente, não é? E super complexas na sua administração, e que tem ainda o grande desafio para a democracia, não é? Que é o fato de que ali está uma fonte de informação do Estado sobre a vida individual numa profundidade que muitas vezes o próprio indivíduo não tem noção, não é? Do detalhismo da informação que se encontra nesses arquivos. Por sorte, quase sempre eles são muito desorganizados pela massa documental, mas é justamente pela sua desorganização que o Estado também perde completamente o controle do seu papel de protetor dos direitos individuais. Nesse caso, não falamos mais de documentos que expressam as posições de governo, mas registram informações sobre a vida de cidadãos, colocando um novo desafio para o mundo dos arquivos e dos documentos. Acessar arquivos passa a ser um modo de acessar a vida da gente comum, e não mais aquela vida, não das formas de governo, não é? Em que a gente vai controlar o governo. Nesse caso aqui, esses arquivos servem para a gente conhecer a história do indivíduo. E eu insisti aqui na gente comum porque, na verdade, talvez esse seja o princípio ético que a gente deveria ter para administrar esses arquivos, não é? Porque um arquivo que eu considero assim dos mais interessantes para a gente estudar, por exemplo, seria o arquivo do IML, não é? Para a gente conhecer o quadro da vida humana na nossa sociedade, que é marcado por condições de morte não naturais. Não é? E os arquivos do IML expressam isso. Mas como fazer isso sem tratar a vida do indivíduo? Esse é o nosso desafio, não é? Buscar informações, provavelmente de natureza estatística, não é? Que permite a gente reconhecer que na década de 10 se morria muito no Rio de Janeiro de atropelamento de bonde, não é? E eu não sei se agora a gente vai morrer por causa de VLT, parece que até agora não é? Mas de qualquer forma, eu me lembro muito bem, no tempo do Arquivo Público do Estado, eu me lembro que uma das coisas que emergia de qualquer pessoa que mexia no arquivo do ML era a quantidade de mortes que tinha de acidente de trânsito no Rio de Janeiro na década de 10 e 20 por causa de acidente de bonde, não é? E isso mostra um dado que eu diria que é importantíssimo para a gente entender o que é o cotidiano da vida de uma sociedade. Do ponto de vista ético, o desafio qual é? É eu pegar um documento que fala da vida de um indivíduo e conseguir traduzir isso não para me imiscuir na intimidade de um indivíduo, mas, sobretudo, para eu conseguir reconhecer as marcas da vida comum do nosso tempo, não é? Não da vida extraordinária. E isso talvez seja um desafio ético que é posto para a produção de conhecimento a partir dos arquivos. Nesse sentido, há duas tradições, eu diria, mas só para levantar o debate, sem querer aqui fazer uma reflexão muito sistemática e abrangente, eu diria que há pelo menos duas tradições que entenderam a confluir na medida em que a função moderna dos arquivos públicos foi se definindo para afirmar a eficiência da administração pública e a consistência da democracia, não é? Então, de um lado, a gente tem um arquivo que é expressão da nossa capacidade de se aproximar do indivíduo e garantir a vida comum, algum tipo de apoio, não é? Algum tipo de aproximação do Estado para valorizar a vida humana, mas, de outro lado, também, não é? Não só a partir desse ponto de vista, não é? Mas também do ponto de vista do controle social do Estado, valorizar o que a democracia deveria ter de melhor, não é? Bom, por uma conclusão breve, pode-se dizer que cada pesquisa em arquivos, mais ou menos interessada, mais ou menos sistemática, afirma as qualidades que caracterizam a ordem social em que vivemos e as relações entre Estado e sociedade no tempo que experimentamos. Arquivos bem equipados, bem estruturados, ricos em acervos, valorizam as condições de produção de conhecimento por consequência do pressuposto de que o Estado deveria servir a sociedade e que a democracia se valoriza pela transparência pública e pela liberdade de expressão. E eu acredito que é por isso que os arquivos continuam vivos entre nós e como centros de produção de conhecimento sobre nós mesmos. Obrigado.
Queria agradecer ao professor Paulo Quenaus pela entusiasmada reflexão e que nos leva a pensar tanto nesse papel contemporâneo dos arquivos. E passo então a palavra para o professor Zé Mentor. Alô? Não. Não? Você está abaixo? Não, é você. Acho que não, tá? Primeiro eu gostaria de parabenizar o arquivo pelos seus 125 anos. Os funcionários que aqui atuam, você é uma instituição que, apesar das dificuldades que possa encontrar aqui ou lá, vem produzindo uma série de informações que são úteis, ao estímulo à pesquisa e à sociedade. E como eu dirigi o arquivo durante 23 anos, eu não sei se é 23, é quase isso, um pouquinho mais do que isso, eu examinando eu faço o seguinte, eu chego até aqui assim. Acho que melhorou, né, em termos de audição. Eu não pude deixar de voltar a minha análise sobre, tendo como objeto o próprio Arquivo Nacional, né, como avaliação desse processo que põe a instituição não só como guardiã de documentos históricos, mas sim como uma instituição que vai se robustecendo e tem condição de ter uma reflexão mais aprofundada, não só do acervo que ela constituiu, com todas essas visões que o Paulo brilhantemente expôs na sua fala, como evolução, mas eu me centrei sobre o aspecto